Olá pessoal, sejam bem-vindos ao canal Hominis Deus. Para quem não me conhece, eu sou o Fábio Feitosa e hoje estou aqui para falar sobre a saga do Santo Sudário. Estamos aí próximo da Semana Santa, um momento mais importante para nós católicos, e o que eu trago para vocês? A história verdadeira do Santo Sudário. O que a Igreja Católica fala, o que a ciência fala sobre o Santo Sudário. Quer descobrir? Quer saber a verdade? Fica comigo até o final desse vídeo, vocês vão saber um pouco mais. Vem comigo. Olá pessoal, estamos agora tendo a honra de poder entrevistar Jack Brandão. Mas quem é Jack Brandão? Peguei até uma fichinha aqui para poder ter minha cola para falar de tanta coisa que esse homem é, né? Além de professor, ele é doutor pela Universidade de São Paulo, a USP, pesquisador de arte e literatura da Idade Média até o século XVII, desenvolveu o conceito de iconofotologia, com a qual mantém a sua linha de pesquisa. Publica regularmente artigos em revistas acadêmicas, no Brasil e no exterior. É também diretor do Centro de Pesquisas Imagéticas do Brasil, é chamado de Condes Photos. Perfeito. E também é o editor da revista acadêmica Lumen et Photos. Puxa vida, hein, doutor, professor, doutor. É uma honra poder entrevistá-lo aqui, num momento tão importante agora da Igreja Católica. Estamos aqui às vésperas, às portas da Semana Santa. Falar do Santo Sudário, para nós leigos, é algo extremamente importante. Então, para começar, para que os nossos telespectadores saibam, o que é o Santo Sudário, doutor? Foi coberto o tecido de Jesus, o que é isso? Bom, Fábio, eu fico feliz mais uma vez de estar aqui com vocês e conversar com vocês a respeito desse tema que para mim é um tema muito importante, muito interessante, com o qual eu já trabalho há mais ou menos mais de 30 anos, né? Bom, quando nós falamos em Santo Sudário, é muito importante nós lembrarmos o seguinte: a tradição judaica, de modo especial a tradição judaica, na qual Jesus estava inserido, não só antigamente, mas como ainda hoje, a pessoa quando morre, ela é sepultada envolto em linho, ela é enrolada num pano de linho. Naquele momento não era diferente, a mesma coisa acontecia. E nós acreditamos que este tecido, essa mortalha, que era uma mortalha, o que é uma mortalha na realidade? É este pano, este lençol que cobre o corpo do falecido, está presente até hoje. E nós chamamos ele de Santo Sudário. Mas antigamente, antes de 1204, havia um outro nome. O nome era Mandilion. Por que Mandilion? Era um pano que estava no antigo Império Bizantino, no Império Romano do Oriente. Em 1204, por que 1204? Porque nesta época nós tivemos a Quarta Cruzada, que na realidade foi uma cruzada infame. Por que infame? Porque simplesmente toda a cruzada, na realidade, se a gente para pensar, toda a guerra é infame. Mas essa de modo especial porque foram cristãos atacando cristãos. Não vem ao caso agora, só que o Mandilion foi roubado e foi levado para o Ocidente. Certo. Se por um lado foi ruim, por outro lado foi bom, vamos dizer assim, entre aspas, sempre afirmando que essa ideia da guerra é algo perverso. Mas por que foi bom? Porque de uma forma ou de outra ficou preservado até hoje. Pode ser que no próprio ataque a Constantinopla, quando Constantinopla cai nas mãos dos turcos otomanos, poderia ter sido destruído também esse tecido, né? Uhum. Então é isso. Nós acreditamos que é a mortalha em que Jesus foi envolvido durante o seu sepultamento naquela Sexta-feira Santa. Legal. Doutor, nesses 30 anos que o senhor passou estudando o Santo Sudário, o que o senhor descobriu que impacta significativamente naquilo que a gente conhece hoje pela história da igreja, pelas imagens,
Jesus crucificado, ele foi crucificado do jeito certo que a gente vê nas imagens? Não foi? O Santo Sudário, o que o Santo Sudário nos diz a respeito disso, com seus estudos? Bom, você tocou num assunto muito importante, Fábio, que é o seguinte, há algumas questões quando nós falamos em imagens que são muito importantes e que as pessoas não podem, não que não possam, mas deveriam atentar. Uma dessas questões é o seguinte, toda arte, principalmente a arte clássica, e quando eu digo clássica, não remontando ao século XVI, mas remontando à antiguidade clássica, a Grécia e Roma, era uma arte que nós chamamos de mimética. O que é o mimetismo? O mimetismo é a imitação. É a imitação, ou seja, havia um paradigma, eu sei que as palavras são meio chatas, são meio estranhas, mas havia um modelo, e este modelo era imitado pelos outros artistas. Isso é algo muito importante de nós termos em mente. Então o que acontece? Se eu não tenho o modelo, se eu não tenho o paradigma, o artista não tinha como imitar. Ele não tinha como manter uma cópia disso. Entendi. E o que acontece? No século IV, o imperador Constantino, ele acaba proibindo a crucificação. Vamos dar um exemplo da crucificação. Ele proíbe a crucificação. Só que os cristãos do Império Romano, de modo especial, eles buscavam o quê? Um modelo de fotografia, vamos dizer, um modelo entre aspas fotográfico, apesar de não haver fotografia, é óbvio, eles buscavam um modelo para representar Jesus e representar Jesus na cruz. Só que, como eu havia dito, não havia esse modelo. Como não havia esse modelo, como não havia esse paradigma, o que os artistas tiveram de fazer? Eles próprios criarem um modelo. E este modelo criado no século VI, mais ou menos, século V, século VI, é o mesmo modelo que permanece até hoje. Por exemplo, quando nós vemos um crucifixo, o prego está na mão, na palma da mão. Só que nós sabemos hoje, por meio do Sudário de Turim, pelas pesquisas dos anos 30 do século XX, que se a pessoa é pregada por aqui, o que vai acontecer? O peso dela vai rasgar a pele e a pessoa vai cair. E o sudário vai nos mostrar o quê? Que nunca poderia ter sido aqui, mas aqui. Só que os artistas não sabiam. E este paradigma ficou. Até hoje, todas as representações são feitas dessa maneira. E é aí que o sudário nos dá um grande manancial de informações arqueológicas que até então não havia, porque os evangelhos não mostram isso. Sim, sim. E isso até é importante, doutor, uma pergunta. O Santo Sudário, antes ele era uma relíquia. Ele deixou de ser uma relíquia e passou a ser algo a ser estudado, não só pela própria Igreja Católica, mas por pesquisadores, enfim. Em que momento isso aconteceu? Essa é uma coisa importante também a gente lembrar, é o seguinte, é a própria questão da relíquia. Todas as vezes que nós falamos em relíquia, os cientistas, eles têm certos preconceitos. É óbvio que tem. Acha que é uma mentira. Exatamente, uma invenção da igreja. Da igreja para iludir o povo, para que eles consigam acreditar e se manter no caminho por uma falsa ilusão. Perfeito, exatamente isso. Então sempre os cientistas, eles desdenham da própria questão da relíquia. E por um lado é verdadeiro esse desdém. Por quê? Porque a questão da fé é uma questão pessoal. Ou seja, é uma questão dogmática. Isso foge à realidade, por exemplo, científica da coisa. Então você tem que fugir disso. Porque a ciência busca a materialidade, a concretude, a objetividade do mundo que nós estamos inseridos. A fé vai para o lado dogmático, ou seja, da crença. Então, como vai para o lado da crença, você não tem como mensurar, você não tem como medir, logo você não tem como estipular dados. Só que o sudário, por incrível que pareça, é algo um pouco diferente. No século XIX, no final do século XIX, uma época extremamente agnóstica,
É importante nós falarmos, porque quando nós pensamos no século XXI e no final do século XX, a gente fala assim, poxa, nós estamos vivendo um momento contra a fé. O século XIX foi assim. O século XIX foi uma época extremamente industrial, extremamente científica, em que surgiram várias teorias científicas também, certas e muitas erradas, não importa, mas é um momento extremamente científico. E neste momento surge a fotografia, na primeira metade do século XIX. No final do século XIX, ou seja, no momento em que praticamente nós vamos ter a virada para o novo século, um fotógrafo, ele busca fotografar o sudário. Por quê? Exatamente porque o sudário era uma relíquia que não era visualizada continuamente. Não se deve esquecer que o sudário pertencia à família real italiana, a família de Saboia. Teve uma autorização. Sim, deu todo um processo. O processo foi longo. Eu lembro que se falava muito nessa época, que eu dei uma lida também sobre isso, que seria uma heresia fotografar. Nossa, era uma coisa... É aí que tá. Então você vê, o pessoal não tinha ideia, falava, nossa, você não pode fazer isso. E houve essa autorização, tanto que eu falo isso no meu livro, acho que é o primeiro capítulo do livro, eu vou falar o capítulo inteiro, esse processo, que foi algo complicado. Então é muito importante nós pensarmos isso. E quando é fotografado, o que acontece? O inusitado acontece. Porque quando o Secondo Pia, que foi o fotógrafo, ele vai revelar a fotografia, que na realidade não era por meio de filme, era por meio de placas de vidro, ele quase quebrou a placa quando ele viu a face de Cristo. Porque quando ele está revelando lá, começa a aparecer a face, o rosto de um homem. Porque no sudário você não enxerga isso. Você enxerga partes de sangue, não é isso? Parte de sangue, você vê um vulto que não dá para precisar isso. Ele quase quebrou aquilo, o susto que ele levou. E a partir daí, a ciência quis entender o porquê. Porque ocorre uma inversão dentro do espectro, entre aspas, vamos chamar assim, fotográfico. Porque quando eu tiro uma fotografia do mundo, o que nós estamos vendo é aquilo que nós chamamos de positivo fotográfico. O que é o positivo fotográfico? É aquilo que nós queremos ver na fotografia. Certo. O negativo ocorre o que? As imagens são distorcidas. O que é preto passa a ser branco, o que é branco passa a ser preto. Isso na fotografia é preto e branco. Na fotografia colorida ocorre a inversão das cores. Ou seja, você não consegue distinguir bem. Naquele momento a fotografia era preta e branca. Então os cientistas falaram, opa, o que houve? E começou o quê? A haver um estudo para tentar compreender essa situação. Então, neste momento, o sudário deixa de ser uma mera relíquia, como eu digo, ou seja, ele sai do interesse meramente religioso e passa a fazer parte do interesse científico.